1 Pedro 2, versículo 4. Chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vive, presta atenção nisso, sois edificado casa espiritual. Viu que eu falei no primeiro vídeo que a gente é uma casa espiritual? E lá em Apocalipse 2:17, a carta da igreja de Pérgamo, foi dali que eu tirei o nome do canal Maná Escondido, ele fala, né, da pedrinha branca. Ele fala assim, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Agora ele fala assim, mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim que antes não eravos povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas que agora alcançou a misericórdia. Para mim, uma das profecias assim que estão mais ligada ao que a gente vive hoje é isso, que o povo de Israel rejeitou Jesus, a pedra, né? E nós recebemos a palavra, né? Ali em Isaías 8:14 ele está falando assim, ele já falava, né, Jesus, que ele vos será por santuário, mas também será pedra de tropeço e rocha de ofensa, a casa de Israel e a casa de Judá, aqui casa de Israel e Judá. E aos moradores de Jerusalém será laço e armadilha, muitos cairão, serão enlaçados e presos. Daí olha o que ele fala, ele fala assim, sela, resguarda o testemunho, sela no coração do meu discípulo, ou seja, gente, presta atenção nessa pedra de tropeço aqui, presta atenção nisso, vão tropeçar, vão cair, e não se ligaram que era Jesus, né? Em Atos 4:11 ele também fala assim, ele falou para os judeus: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, que veio a se tornar a pedra angular. Sabe que numa construção, por exemplo, onde liga duas paredes, né? Vamos supor assim, duas paredes, vai uma aqui, né, no meio assim para ligar. Essa é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Você vê que ali já simbolizava a união dos dois povos por meio dele, né? Então ele fala assim, em Atos 4:11, que esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, que veio se tornar a pedra angular, né? Ele fala assim, que abaixo dos céus não há nenhum outro nome que importa a gente ser salvo, porque Deus não deu nenhum outro nome que tenha esse poder a não ser o nome de Jesus. Está escrito lá em Atos 4:11. Daí em Colossenses 3:12 ele fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha isso, gente. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-os vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo de toda a perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. Tipo assim, braço, perdoe a perna, porque ela fez isso sem querer, entendeu? Nós já vamos chegar lá, peraí. Daí ele fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por isso que eu falo que é necessário ir na igreja aprender a palavra de Deus. Só em casa é muito difícil, a não ser que você tenha um chamado diferente de Deus, o Espírito Santo esteja te guiando para isso. Ele fala assim, instruí-vos, aconselhai-os mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com grande gratidão em vosso coração. E tudo que fizer, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, por ele dando graça aos pais.
ao Pai. Gente, na igreja tem gente que erra, tem, como eu disse, tem tudo que é canto. Viu que a gente falou da videira, que tem gente que está aí na videira e vai ser cortada porque não dá fruto. Não sei se vocês já leram lá em Hebreus 5,12, ele fala assim, ó, que existem pessoas que pelo tempo que estão na igreja já deveriam ser mestres e estar ensinando, mas porque elas demoram a receber a palavra, elas não praticam, elas necessitam voltar às primeiras palavras do oráculo de Deus, necessitar de novo de leite espiritual, sendo consideradas crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos que têm pela sua prática o conhecimento, o exercício e sabem discernir não só o bem, mas como o mal. Em 1 Timóteo 3,7 também está falando assim, ó, de pessoas que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Porque elas não abrem o seu coração para querer ajudar, para aprender. Vocês já viram quanto, não sei, né, eu tô falando aqui, às vezes é algo só meu, mas eu, para mim, eu fico tão mais feliz quando eu faço uma obra pro bem, para ajudar uma pessoa. É tão gostoso, alegra tanto a minha alma. Eu fico tão feliz, principalmente quando é no secreto, que só você e Deus sabe. Gente, como isso é maravilhoso. Você sente que parece que você cresceu um pouquinho, mas não assim no teu brilho. Você cresceu na tua humildade, na graça de Deus, na comunhão com o Espírito Santo. Sabe? Aí sim você vai começar a dar fruto para ajudar o outro, e isso também é louvável diante de Deus. Te traz paz, é isso que nós acabamos de ler, né? Ali, não sei se vocês já viram aquela parábola dos servos maus, da vinha também, que está ligada à videira, né? Que diz que tinha um homem que tinha uma vinha, ele mandou alguns servos para vinha e eles mataram os servos, daí ele resolveu mandar o filho e também mataram o filho. Daí está dizendo assim, ó, Marcos 12,7. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e tiraram para fora da vinha. Olha isso. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Aí ele fala assim, ó, ainda não lestes essa escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Essa pedra angular a gente já viu que é Jesus. Agora, isso que ele está falando, que vai tirar a vinha e vai passar para outros, esses outros são todos aqueles que aceitarem Jesus. Porque está escrito ali em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus não faz exceção de pessoas, mas nós fazemos a diferença no obedecer e praticar a sua palavra, né? Daí, outra coisa que eu também quero citar, que é muito importante estar indo na igreja para você não ser enganado por doutrina falsa. A gente está cada vez mais caminhando, né? Os tempos do fim, eles mostram expressamente de que vai haver uma apostasia cada vez maior. Porque hoje a gente fala de religião, minha religião permite isso, a minha religião crê nisso, eu não sei o que ela é isso, e ninguém não, né, meu Deus? Muita gente não se atenta de que há o bem e o mal, são dois. Ou você está no bem de Deus e segue tudo que ele fala, ou se você não está com Deus, é 100% Deus, não é 99%, gente, é 100%. Já leram em Atos aquele menino que estava em cima do muro e caiu, pegou no sono e caiu, graças a Deus ele viveu, né? Mas em cima do muro não significa do lado de Jesus. Você tá com Jesus, você tem que estar nele, andar nele, praticar tudo que ele falou, inclusive comunhão com os irmãos, hein? Então, assim, ali em Colossenses 2,8, ele está falando assim, ó, cuidado que ninguém vos venha arrendar com a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, como foi o tempo de Abraão, né, e o tempo da lei, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, no batismo de Cristo, né, pela fé. Daí ele está falando assim, ó, no versículo 14, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que constava em ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Né? E daí mais embaixo ele fala assim, ó, que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida,
nem dia de lua nova, nem de festas ou sábados, porque isso tudo tem sido sombra do que havia de vir. Porém, o corpo de Cristo, por exemplo, aqui você está vendo a sombra, né? Vamos supor, não, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos supor, aqui você está vendo a sombra do bonequinho, né? Do corpo. Aqui você está vendo a sombra, né? Ó, que massa que ficou meu desenho, né? Mas o corpo é de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é o cabeça, significa que se ele pensa de um jeito, a gente tem a mente dele e vai pensar igual a ele. Por isso a gente vai estar no corpo dele. Então, assim, ó, muito cuidado para não misturar essas coisas de lei, de obra, porque tem todo um raciocínio, a gente não pode fugir do que está escrito. E para entender tem que meditar muito. Não é fácil, ainda com a resto a gente entender errado, né? Então, assim, como eu estava falando, é muito importante estar na igreja também para a gente saber quais são as palavras de Jesus, o que ele nos ensinou, o que ele nos mostrou e qual é a verdade para estarmos sempre diante de Deus. Porque 1 Timóteo 4:1 está falando assim, ó, o Espírito expressa verdadeiramente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela boca de pessoas mentirosas e hipócritas que têm a mente cauterizada. Se o Espírito Santo já vinha informando isso lá no tempo de Paulo e hoje a gente vê e vai ficar cada vez mais difícil pela boca de pessoas que são hipócritas e falam mentira e têm aparências de sábios, mas não são. Cuidado com isso, gente. Vai ver o que a Bíblia diz. Por isso que é importante você estar no corpo da igreja. Porque a Bíblia diz lá em 2 João, 1:9, né, que só tem um capítulo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece nela tem o Pai e o Filho. Aquele que não permanece na doutrina de Deus não tem o Pai e não tem o Filho. Ele diz assim, ó, que se alguém vem ter convosco e não tem essa doutrina, não o recebeis em casa e nem o cumprimenteis para não se fazer participante de suas obras más. Então, o que ele está querendo falar ali? Ele fala também 2 Coríntios 6:14, eu acho que para a gente não ter comunhão com os incrédulos, porque é mais fácil ele te puxar para fora do que você puxar ele para dentro. O Espírito Santo certamente dará oportunidade. As pessoas que ele sabe que vão se salvar, que vão aceitar a palavra, ele traz. Ele não conhecia a verdade, Deus usou. Gente, é engraçado contar, mas por causa do ataque demoníaco eu fui para a igreja. Eu fiquei pelo menos uns 5 anos sem ir na igreja, eu nem ia, nem frequentava, nem sabia que Jesus era filho de Deus, cansei de falar aqui nos vídeos. E quantas outras pessoas que não vão na igreja, Deus vai buscar uma, porque Jesus falou isso, que ele não quer perder nenhum daqueles que Deus deu para ele. Como que vão até Jesus? Pela fé, porque Deus já sabe quem vai crer ou não, né? Ali também em Gálatas 1:8 está falando assim, ó, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já foi pregado, que seja anátema, que significa maldito. Também em Atos 17:29 diz assim, ó, se nós nos consideramos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à obra de escultura feita de prata, de ouro, de madeira, de obras de mão humanas, né? Mas a gente sabe que a gente não pode nem sequer imaginar isso, porque todo o poder de Deus não vai se resumir numa coisinha feita por mão de homem, né? Sendo que ele que nos criou. Então ele está falando assim, ó, que Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, mas agora manda que todos em todo lugar se arrependam, por escolheu um dia para julgar o mundo através de Jesus Cristo. Isso vai acontecer, gente. Por isso que a gente tem que estar no corpo de Cristo firmado. Outra passagem que eu quero assim compartilhar com vocês é quando Pedro teve aquela revelação que Jesus era filho do Deus vivo. Ali que Jesus falou para não contar que ele era o Cristo. Tá, isso tá em... Ai, desculpa, peguei uma gripe. Mateus 16, 13. Tá falando assim, ó. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Daí uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Daí ele falou assim, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Daí Pedro falou assim, ó. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daí Jesus falou assim, ó, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne
e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele fala assim, Jesus falou para Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, isso dá uma distorção tão grande desse versículo maravilhoso. Na verdade, quando Jesus disse para Pedro, tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não quis dizer sobre ele, Pedro, porque a pedra é Jesus, mas pela revelação dada pelo Espírito Santo que ele teve, e os outros que estão nessa pedra também terão, eu e você. Entendeu? Então ele está falando assim, no versículo 20. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Entendeu? Então por isso que eu digo que a gente está tendo tempo agora, mas estejamos firmes no corpo de Jesus. Porque depois de Pedro ter essa revelação, veio o cão e usou Pedro, né, falando porque Jesus começou a falar o que ia acontecer com ele, ia morrer, ia padecer, né? Daí Pedro disse assim, no versículo 22, tá? De Mateus 16. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Eu creio que ele estava puxando saco de Jesus, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas dos homens, de Deus, mas sim das dos homens. Por quê? Porque Pedro não entendeu o plano de redenção de Jesus, né? Mas Jesus já vinha falando do próprio chamado dele com Deus, né? Para isso ele veio como rocha, né? Tanto é que, não sei se vocês já viram lá no livro de Daniel, que mostra que é uma estátua que o rei Nabucodonosor viu em sonho, que mostra também de um corpo liderado pelo rei da Babilônia, é o corpo do anticristo, e a rocha não cortada por mãos humanas vem do céu e ele bate nos pés da estátua, que é o tempo que a gente vai viver ainda, e derruba todos os outros. É uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. É exatamente o corpo de Satanás. Você veja como é que o diabo copia tudo de Deus, né? E a cabeça é o rei da Babilônia, né? Que inclusive, isso é muito forte, gente. Lá em Isaías 14, 21 tá falando disso, essa menção do rei da Babilônia com o próprio Satanás, e fala que eles vão ter, que Deus diz que ele vai ter que matar os filhos por causa dos pais, pelo erro dos pais, porque o intuito do Satanás é construir várias cidades para dominar o mundo, né? E realmente será posta, né, uma ordem mundial no tempo de tribulação, né? E quem não cumprir essa ordem será morto, né? Mas também a Bíblia diz que muitos, né, receberão a ressurreição da vida, mas os que estiverem em Jesus, porque a gente já viu que é Ele que tem autoridade para ver quem vai ouvir a voz dele ou não, né? Eu quero falar sobre o corpo da igreja. 1 Coríntios 12 é bem legal. Já leram sobre os dons espirituais? Eu vou falar bem rapidinho. Um tá falando da sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e o dom de interpretá-las. Daí ele tá falando que é dado por um só espírito em um só corpo. Daí ele fala assim, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, porque podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Por exemplo, o olho, você pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Ou então, mão, fale para o meu pé, eu não preciso de você. Ou então, é minha boca que eu estou falando, né? Tipo assim, a minha mão vai escrever, a minha mão fala, boca, não precisa de você, eu escrevo. Não, o que Paulo está falando aqui é isso. Que assim como um corpo precisa de todos os membros, Jesus também precisa de todos os membros. Bacana seria assim, por exemplo, Deus me usa no dom deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, Deus me usa no dom da oração. Daí eu vou lá orar por uma irmã enferma, mas que também está possessa do espírito imundo. Então eu levo junto uma pessoa que Deus usa em dons de cura e outra em libertação. Daí eu ainda convido mais uma que Deus usa em profecia, entendeu? E nós vamos lá na casa da irmãzinha que está precisando. Pensa que glória, gente, viver isso, porque isso se deu na igreja de Atos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos para ver. Inclusive o Novo Testamento
a maioria dele foi escrito pelo apóstolo Paulo, foram tudo cartas endereçadas às igrejas. A igreja se formou, né, quando eles estavam reunidos em Atos 2, mostra isso. O Espírito Santo veio sobre eles, estavam todos reunidos em oração. Jesus falou para eles: não se ausentem de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, que era o Espírito Santo, né? Então a igreja primitiva se formou ali, e ali que houve o primeiro nome cristãos, né? Então é muito legal porque houve um derramamento de chuva e vai haver um segundo derramamento de chuva, que é a própria palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus a gente crê em Deus, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ali em 1 Coríntios 2 eu quero ler assim, ó, no versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Mas que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, entendeu? A uns estabeleceu a igreja apóstolo, outros profetas, outros mestres, outros operadores de milagres, outros dons de curar, outros socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou são todos profetas, ou são todos mestres, ou operadores de milagres, ou têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todos, procurai o melhor zelo e os melhores dons, tá vendo? Se Deus me usasse em tudo, não ia precisar do outro. É a mesma coisa, eu vejo com os talentos que Deus dá. Por exemplo, eu sou costureira, mas eu preciso, se eu ficar doente, eu vou precisar do médico. O médico vai precisar da roupa que eu faço para ele trabalhar, entendeu? E assim vai indo, sabe? Para que a gente precise do outro. Quantas vezes você está no teu trabalho, eu estou aqui no meu, e vem alguém que você sente que a pessoa não está bem. Ela vem até você para procurar o trabalho que você faz, né? Que você serve. Mas o Espírito Santo já trouxe ela até ali para você poder ser usada por ele. Só uma palavrinha semeada de amor faz toda a diferença. Toda gente contra o amor não há lei. Isso está escrito. Em Efésios 4:11 também está escrito assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que chegamos todos à unidade de fé, tá vendo? Isso nunca vai parar, até que todos cheguem à unidade de fé. Então, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como os meninos agitados de todo lado para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Foi o que eu falei antes, que é pelas próprias pessoas que emprestam a boca para o mal, né? Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, mais uma vez, de quem todo é o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tá vendo? Olha, assim, tantos versículos que a gente já tá lendo aqui, tá mostrando toda hora, assim, a união, a caridade, boas obras, né? Assim, um ajudar o outro para poder trazer mais um, sabe? Assim, a gente tem que cooperar com o Espírito Santo, não ir contra o que ele falou. A gente tem que trazer cada vez mais pessoas para o corpo dele, não afastar. E outra, tem pessoas que estão na igreja sim, que estão machucadas sim. E se você está numa igreja que você não se sente bem e você quer sair antes, ora a Deus para ver se é para você sair. Porque Ele pode ter colocado você ali como instrumento dele. Aí tu vai sair, tu vai estar em desobediência com a vontade de Deus, né? E se Deus te mandar sair, sai. Ele não vai deixar ninguém sem nenhuma igreja. Ele mesmo quer que a gente esteja em comunhão. Que nem uma fogueira, né? As brasas, elas estão tudo junto, o fogo tá pegando fogo ali. Mas se uma se afasta, ela se apaga, não é? Assim temos que permanecer todos juntinhos. E é muito legal, porque as igrejas também têm ministério, tem tantas coisas legais, tem até para as crianças, tem, é muito legal. Ali em Efésios 5:25 também, Jesus, ele é símbolo do marido e da noiva, né? Ele diz assim, ó,
Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Efésios 1:3 também diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus, segundo o benefício da sua vontade. Então, ele nos predestinou antes da fundação do mundo, mas para estarmos nele, temos que andar com ele. Porque Salmos 139:16 fala que escreveu nossa história já só escrita, só que para cumprir o que ele escreveu para nós, a gente tem que estar com Jesus, senão a gente vai estar em outro lado. Como eu disse, se não é na luz, é nas trevas. Provérbios 18:1 está dizendo assim, sobre isolamento. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Às vezes não é nem por mal que você está se isolando, que eu me isolei. Às vezes é por, sei lá, um tempo. Só cuida para não deixar isso ultrapassar dos limites. Porque, olha só, o solitário busca o seu próprio interesse. Porque é mais cômodo ficar em casa ou fazer sua oração em casa, estar só com quem você ama. Você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Você está isolado do corpo de Cristo, dos ensinamentos que Ele nos deu. Filipenses 3:17 também Paulo nos adverte sobre isso, porque há lobo no meio de ovelhas, há joio e há trigo, então tem que tomar cuidado também, gente. Claro que assim, a gente não é para virar tapete das pessoas, porque Deus manda a gente exortar e nos afastar, mas o comando vem dele, a gente não pode fazer nada, antes sempre vem o amor e o perdão. Mas Filipenses 3:17 diz assim, irmãos, imitai aqueles que estão perto de vocês, que têm o mesmo exemplo que eu dei, né? Paulo falou. Daí ele diz assim, porque há pessoas no meio de vós que eu digo repetidamente e até chorando de que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. Ele fala assim, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas e a glória deles está na perda, né? Então, digo assim, é tudo isso chato de ouvir, isso tudo, tá sendo radical, não sei o que lá, é que a palavra de Deus ela é afiada mesmo. Mas se você não quiser ouvir, vou ter que falar o que Jesus falou. Lucas 6:46, ele diz assim, por que falam, por que chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Né? Ele mostra os dois fundamentos, uma casa edificada na rocha e uma casa edificada na areia, esteja na rocha, que a rocha é Jesus. Ali também, em Efésios 5:5, ele diz assim, andai em amor como Cristo amou, e não em conversas indecentes que não convêm, porque os injustos, os devassos, os avarentos, que são idólatras, não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Ele ainda coloca embaixo assim, que ninguém vos engane com palavras vãs, motivo pelo qual vem a ira sobre os filhos da desobediência. Ele ainda diz assim, gente, não sejam participantes com eles. Porque a gente tem que renovar a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que vem dado pelo Espírito Santo, Romanos 2:12, né? Salmos 1 também faz essa comparação entre uma árvore boa e uma árvore seca, né? Leia lá, a árvore seca é essa que está no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, né? Deixa eu só ver que tempo que tá aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e daí nós vamos para o vídeo 3. Aí eu vou resumir, finalizar o vídeo e falar que a gente tem que estar assim na igreja, em comunhão com a igreja, tá? Eu vou citar o versículo e dar um desfecho nisso. Até o próximo vídeo, irmãos.